Olá, bem-vindos ao História em Casa. Na aula de hoje nós vamos ver o Iluminismo e vamos dividir esse tema em duas partes, esse e o próximo vídeo. A gente vai começar então explicando o termo Iluminismo e normalmente quando você pesquisar isso ou encontrar algum livro ou na internet, você vai ver que vai estar relacionado à idade da razão, né? Então, Iluminismo, essa luz que traz no título aí, vai estar relacionado ao grego sabedoria, tá? E idade da razão, porque vai estar fazendo uma relação às trevas, que é o tempo anterior que os filósofos acreditam que a sociedade tenha vivido. Então esse pensamento iluminista, ele vai ter origem, ou vai começar lá no movimento chamado Renascimento, que nós estudamos lá no 300, 400, 500, portanto, século 14, 15 e 16, onde no Renascimento se pensava que o ser humano era importante e pensante. Então até a Idade Média, até o Renascimento ali, Deus era o centro de tudo. A partir do Renascimento, coloca-se o homem no centro das atenções e começa-se a estudar e a desenvolver ciência a partir de então, tá certo? Então, no Renascimento acredita-se que pela razão o ser humano pode chegar à verdade, pode dominar e conhecer a natureza e pode conseguir explicar o mundo. Tá? Então esse movimento vai dar impulso para o que vai acontecer no século XVIII, que nós vamos estudar agora, que é o Iluminismo. Para entender o Iluminismo, a gente tem que entender aí a pirâmide social da época, principalmente da França. Então a gente vai pegar a pirâmide social dividida em três. No topo da pirâmide vai estar o clero, que é a Igreja Católica. No meio da pirâmide nós temos aí a nobreza. E na base da pirâmide, a burguesia e os demais trabalhadores, que são eles, trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais, camponeses, artesãos, né? Então todos os trabalhadores livres aí dessa sociedade, certo? Por que é importante a gente entender essa pirâmide? Esses dois grupos de cima, clero e nobreza, vão ter muitos privilégios, eles não pagam imposto. O rei absoluto é o dono de todas as terras. E aqui nos trabalhadores a gente tem um grupo que está incomodado, é a burguesia. Por que a burguesia está tão incomodada? Porque ela não tem representação, ela não tem liberdade de comércio, ela não tem propriedade privada, ela não tem representação política. Então ela se sente ali sufocada, sustentando essa sociedade aí do século XVIII que vai culminar na Revolução Francesa, tá certo? Então esse pensamento da França do século XVIII vai ser o quê? Começaram a duvidar a respeito das verdades estabelecidas. Então duvidar é o caminho que vai te levar à verdade. A dúvida leva à crítica e a crítica te leva a encontrar a verdade. Então a gente vai ver que esse movimento vai ser contra o absolutismo e contra alguns dogmas da Igreja Católica, buscando o quê? Explicações racionais. E quando a gente fala de buscar explicações racionais, se você pensar direitinho aí, você vai pensar que em algumas aulas atrás nós estudamos o quê? O absolutismo. E os teóricos do absolutismo tá lá um pensamento assim: teoria do direito divino dos reis. Agora pensa aí, um iluminista, pega lá, teoria do direito divino dos reis? Como assim? Um rei é escolhido por Deus para mandar e me explorar e eu tenho que trabalhar e sustentar os seus desejos e não ter nada em troca? Então, não é racional esse pensamento segundo os iluministas. Então, essa é uma das teorias que vão ser criticadas pelos pensadores iluministas, tá? Mas aí tem uma coisa que a gente precisa deixar aqui muito claro. Quando a gente fala que os iluministas criticavam alguns dogmas da Igreja Católica, não significa que esses iluministas não são religiosos, tá? Porque muitos iluministas, eles eram cristãos. E eles pensavam Deus como um organizador do universo perfeito, que constrói todo esse mecanismo, natureza e o ser humano envolvido também nisso, né? Só que ele acredita, esse pensamento iluminista vai acreditar que você não precisa de um templo
para conversar com Deus ou para atingir a sua iluminação, certo? Portanto, vai fazer esse contraponto de crítica à igreja e acreditando que você, racional, consegue sim ser religioso e ter a sua ascensão espiritual sem depender da exploração da igreja daquela época. Então essa é a crítica que o pensamento iluminista vai fazer, tá certo? Então o ser humano pode sim se comunicar com Deus sem depender do papado para fazer isso, tá? Então algumas coisas aqui. Defendiam a liberdade individual, liberdade de expressão, principalmente a burguesia, o direito à propriedade privada ou particular, que é a mesma coisa. E qual é o interesse da burguesia? Bens e lucro, né? Então quando eu posso ter propriedade privada, eu compro minha casa, eu compro um terreno, monto minha fábrica, né? Eu tenho liberdade de comércio, tá? Então agora a gente vai ver o quê? Difusão desse iluminismo. Saindo ali do território francês, essa ideia vai começar a conquistar diversos pensadores ali da Europa e muitos reis vão ficar preocupados com isso, porque esse conhecimento vai começar a se espalhar, porque o conhecimento é a preocupação central do iluminismo. O iluminista, ele não era egoísta com o conhecimento, ele queria colocar tudo dentro de um livro e falar assim, lê, conheça, porque só o conhecimento te leva à verdade. Você precisa criticar, precisa ter razão. E para isso, eles queriam levar essa luz à humanidade. Dois carinhas importantes, que é Dambré e Diderot, dois franceses importantes, sentaram e pensaram, vamos fazer o seguinte, vamos pegar todo o conhecimento do mundo, colocar num livro e distribuir para a rapaziada, distribuir entre aspas, vender para a rapaziada, e aí todo mundo vai ter acesso ao conhecimento, vai ter acesso ao pensamento racional, vai ter acesso à crítica, e nós vamos viver num mundo onde as pessoas conseguem enxergar a verdade das coisas. Só que reflita aí, é possível colocar todo o conhecimento do mundo em um livro? Não, mas eles tentaram, e aí surgiu o famoso livro Enciclopédia, importantíssimo até hoje. Aí você pensa, mas professor, é importante até hoje porque eu não tenho um na minha casa, nunca vi um. Tudo bem, digita no Google qualquer coisa aí. Um dos primeiros sites que aparece é Wikipédia. O que é a Wikipédia? A enciclopédia dos tempos modernos. Eu estou no ano de 2020 fazendo esse vídeo. Então pode ser que mais para frente a gente tenha transformações nisso daí, de acordo com a tecnologia, tá? Então vamos lá. Esses reis que começaram a ver esse movimento crescer, começaram a observar, falar assim, vixe, tá negócio ficando preocupante pra gente aí, hein? O conhecimento tá se espalhando, o povo tá pensando e já não tá mais aceitando nossas regras, nosso absolutismo não é tão bem-vindo. O que alguns reis espertos pensaram? A gente precisa se apropriar desse pensamento iluminista, colocar dentro do nosso governo para não cairmos como reis. E é aí que vai surgir um termo extremamente importante: déspotas esclarecidos. Déspota, aquele que governa de forma absoluta, autoritária. Esclarecido, aquele que tem conhecimento de alguma coisa. Esse cara ou essa rainha que tem conhecimento do quê? Do iluminismo, do pensamento iluminista. Então a gente aqui vai falar de alguns reis que vão pegar o conhecimento do iluminismo, escolher ali algumas coisas para implantar no seu governo, para falar para o povo, olha aí, eu não sou um rei absolutista, olha o que eu estou fazendo aí de bom, estou financiando artista, estou financiando filósofo, estou auxiliando na educação, né? Então melhorando o ensino público, não... A igreja não vai mais interferir na sociedade, você vai poder escolher qual religião você tem, não vai ser mais obrigatório. Vou incentivar a manufatura nacional, que isso vai estar relacionado direto à burguesia, né? Incentivo financeiro a pensadores. E aí a gente vai conhecer agora alguns desses reis e rainhas pelo mundo aí no século XVIII. Primeiro, Catarina II da Prússia. Liberdade de culto
é a ação que ela toma ali para dizer que não é absolutista, ela é uma déspota esclarecida. Depois, José II da Áustria, que vai dar também liberdade de culto, além de culto também de imprensa, vai abolir a tortura e a escravidão em seu território e vai fazer reformas na religião. Na Rússia, Frederico II vai abolir a censura e a tortura, vai dar liberdade de culto religioso, vai investir na educação, na economia, na agricultura, vai desenvolver a ciência, vai fazer uma reforma no judiciário, vai colocar um novo código civil nessa sociedade, mas em contraponto, para ele conseguir, dentro de todas essas reformas, se manter forte, vai fortalecer o militarismo e acentuar o seu poder absoluto a partir do exército, tá? E aí vai atrair também para sua corte alguns filósofos, como Voltaire, por exemplo, vai morar dentro da corte da Prússia, Frederico II aí. E para finalizar a aula aqui, a gente vai falar de Portugal, de um cara chamado Marquês de Pombal, que vai investir na reforma da educação e estimular a economia, a indústria e a agricultura em Portugal. Então esses foram os déspotas esclarecidos. Espero vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal!